Olá, bom dia. Começamos agora mais um Secov SP Debate. Hoje nós vamos falar sobre inovação no mercado imobiliário. Temos como convidados os advogados Leandro Melo, que está lá na ponta, e a Rafaela Zampieri Boff, que são especialistas em direito imobiliário, vão discutir esse tema, a inovação no mercado imobiliário. Vamos falar também do Movimente, que é uma iniciativa de novos empreendedores que visa aproximar e conectar empresários com as startups. Bom dia aos dois, bom dia Leandro, bom dia Rafaela. Olá, bom dia. Bom, e vamos começar falando, eu lembro antes, aliás, que quem está nos acompanhando pelo Facebook pode participar da conversa, mandando as perguntas, mandando comentários, e eu queria começar falando com a Rafaela. Rafaela, vocês têm esse projeto também, o Movimente, mas vamos falar no geral, quais são as inovações do setor imobiliário, o que está mudando? Certo, existe uma mudança de mindset que é muito importante estar atento, né? Ou seja, o consumidor mudou, ele está mais conectado, ele é imediatista e, da mesma forma, as empresas têm que acompanhar, né? Então, eu venho do mercado imobiliário, então, contando um pouquinho da imobiliária, hoje é imprescindível a digitalização da sua empresa, né? Então, acho que o Leandro depois pode contar um pouco mais a experiência de Construtecs e PropTechs. E o que a gente percebe? Que, muitas vezes, essa curva de aprendizado, né, não estava no dia a dia da empresa. Então, hoje, o que a gente quer contar também, trazendo um pouquinho do Movimente, é como as startups estão conseguindo trazer soluções inovadoras a partir do momento que elas partem do princípio de entender a dor do cliente e desenvolver uma solução para essa empresa. Então, hoje, é tão importante esse mindset para você testar novas soluções, você ver o que o consumidor tá precisando e como digitalizar a sua empresa, né? De uma maneira que justamente o serviço se torne ágil, que muitas vezes ela possa acessar, né, pela palma da mão, e muitas dessas empresas estão conseguindo trazer isso, né? Agora, Leandro, quais são assim, as mudanças práticas para a gente traduzir para quem está nos ouvindo quando se fala em inovação, no atendimento ao cliente, nessa agilidade, né? Porque toda vez que você fala em inovação agora, as pessoas têm pressa, né? Que é retorno rápido, que o atendimento lá funciona, você pluga, acesse e dá certo. Quais são as vertentes dessa inovação? O mundo de inovações, ele está presente de um modo geral, né, e as pessoas como um todo, elas estão percebendo que as inovações, elas estão transformando a forma como a gente vive, né? O Brasil, de certa forma, ele começou um pouco atrasado com esse movimento de inovação, mas hoje a gente já está bem presente e a gente tem muitas startups e muitas empresas que trabalham só com isso. Esse é um mercado que movimenta aí muitas empresas, ele gera muito emprego e ele traz soluções para problemas que a gente sempre teve. Então, de um modo geral, a gente tem percebido que o mercado imobiliário, por ser um setor mais tradicional, ele demorou um pouco para entender que precisava se inovar, né? Então, hoje a gente tem alguns exemplos, de um modo geral, que mostram que as inovações mudaram a forma como a gente se relaciona, né? Então, a gente teve um primeiro movimento que é com relação ao transporte, né? Então, você teve toda uma mudança com relação a como que você se locomove, que tipo de transporte que você vai usar, como que você vai se locomover pela cidade do modo geral, e aí você teve conflitos que foram gerados por empresas que trouxeram essas modificações. Porque não tem legislação, né? Não tinha legislação, que é um grande problema de inovações do mundo todo, porque como as coisas acontecem no dia a dia, os governos precisam correr atrás para criar regulamentação, porque todo tipo de mudança gera um conflito, né? Então, você precisa regulamentar as atividades para que as pessoas possam ter ali aquele serviço ou aquele produto perene, né? E um outro serviço que a gente percebeu que mudou muito, né, até como a Rafa falou, é o serviço de locações, né? Então, há 5, 10 anos, quando você locava um imóvel residencial ou comercial, você tinha plataformas totalmente diferentes de hoje, né? E as empresas que hoje têm mais destaque nesse ramo de locações são as empresas que estão mergulhadas nesse ecossistema de inovação. Então, é uma coisa importante, né? E a gente sempre recomenda, a gente sempre sugere que quem atua no mercado imobiliário ou até em outros mercados como um todo, que elas se atentem que a inovação não é uma coisa tão mais distante, não é aquela coisa tão futurista quanto antes a gente imaginava, né? A inovação, ela está acontecendo hoje, ela está mudando o mercado como um todo,
e a tendência é que nos próximos anos a gente tenha muito mais empresas que até ontem eram startups pequenas, que funcionavam no quarto das pessoas ou no escritório pequenininho, que ganham uma proporção, uma escala muito grande. Desenvolver métodos usando tecnologia. Agora, isso serve para a localização dos imóveis, para a digitalização, como você colocou, não é? Aí seria para a empresa trabalhar com todo o universo dos clientes, ter um acesso muito mais rápido. Agora, quando vocês falam na inovação do setor imobiliário como um todo, por exemplo, a busca dos imóveis, seria nesse sentido também que você tem essa rapidez muito maior, porque acabou aquela coisa de anúncios tradicionais, quem está usando as redes sociais tem esse acesso direto, né? Eu acho que, por exemplo, hoje aquela coisa da pessoa ir até a imobiliária para a imobiliária oferecer a carteira de imóveis que ela tem, isso já cada vez mais acaba entrando em desuso, porque muitas vezes o cliente vai atrás, né? Então, ele a partir do momento que ele sabe o que quer, aquilo tem que ser, por isso que eu brinquei, né? Tá na palma da mão dele. Então, ter uma rapidez e uma agilidade para você ele está conseguindo efetuar o negócio. Então, hoje está assinando digitalmente. O mercado imobiliário, por muito tempo, ele foi muito burocrático, né? Então, né, a gente brinca até que para você alugar um imóvel, você ainda tem que te mostrar o imposto de renda da pessoa, né? E hoje, até no sentido de garantias locatícias, então houve uma evolução muito, muito ágil. Então, hoje a pessoa até consegue alugar com um cartão de crédito, apresentando 2, 3 documentos, dependendo da garantia que ela age. Ela faz todo o processo. Se ela quiser, sem sair de casa, a gente brinca, né? Então, ela tem o tour virtual, que ela consegue fazer, visitar o imóvel em 360. Então, ela só ir no imóvel quando ela já tem certeza do que gostou, ela quer, né? Se aquilo atende a necessidade daquilo. Então, uma garantia muito menos burocrática, né? No caso de locação. E também o fechamento por uma assinatura digital. Então, essas todas são ferramentas que, para a imobiliária, hoje elas já estão disponíveis, né? Então, e aí por isso que a gente fala que as startups são muito importantes, né? Como você mencionou, a tecnologia. A tecnologia, antigamente, ela era muito cara. E hoje as startups, elas utilizam um modelo de negócio de recorrência, de assinatura. Então, esse valor acaba sendo diluído mensal, né? E você consegue ir contratando esses serviços que vão te agregando para você digitalizar o seu negócio, né? A experiência. Então, desde da visita, do tour, ou do fotógrafo também, que é importante, né? É muito interessante como a importância de uma foto profissional, ela vai influenciar no clique ou não da pessoa, né? Porque vai passando agora que está nas redes sociais. Tem que chegar até o cliente potencial, porque às vezes a pessoa não está nem procurando, de repente aparece e fala, olha que legal, é isso, né? O primeiro passo é esse, a empresa estar nas redes e depois começar a usar o que tem de disponível, né, desses sistemas, aí entram as startups. Aí entram as startups, né, como uma forma de trazer a tecnologia, entender o que faz sentido para o seu negócio e saber que hoje não é um custo tão caro a inovação, né, a tecnologia. Isso é possível, é algo que a gente busca muito, né, tanto depois de comentar um pouquinho do movimento, que é justamente isso, como aproximar esse link das startups e trazer esse serviço disponível para todos. Porque às vezes você tem uma empresa que ela é mais tradicional, mais conservadora, a questão até da direção, que tem uma certa resistência a mudar determinados mecanismos e adotar essas novas práticas que são focadas em tecnologia, né? Não tem um pouco de resistência? Sem dúvida. Acho que o mercado imobiliário ele aprendeu que ele precisava se inovar, né? As empresas são tradicionais, são empresas que muitas vezes têm os mesmos CEOs, né? As mesmas pessoas que fundaram, mas que você hoje tem tecnologias que elas não só aceleram a construção, traz mais eficiência, ela traz lá uma redução de custos, que é uma coisa muito importante, e o mercado de construção civil, o mercado imobiliário como um todo, ele trouxe aí algumas ferramentas que hoje elas são utilizadas e elas são coisas que no mundo todo já são aplicadas e no Brasil você também vê. Então você tem técnicas construtivas que utilizam BIM, que são ferramentas tecnológicas que dão ali uma
ajuda melhor para a parte de engenharia, você tem realidade aumentada, você tem uso de drones em construção civil, coisas que você não imaginava, que é muito presente, que ajuda muito, né? Então você tem muitas tecnologias que foram implementadas e outras que são implementadas diariamente, né? A gente que está bastante tempo com esse projeto do movimento, como a Rafaela falou, a gente tem acompanhado que as startups elas estão percebendo que não adianta ela ter uma ideia que não tem aderência para o mercado. Às vezes é muito mais fácil você entender qual é a dor do mercado para que você possa trazer uma solução, né? E aí esse casamento de necessidades, de ideias, de demandas, ele faz com que a gente tenha soluções que são trazidas, né, para o mercado de um modo geral, soluções que às vezes não são criadas para o mercado imobiliário, mas sim para outros mercados, mas que se adaptam também, né, e que você acaba aplicando no dia a dia e você traz eficiência, você traz uma maior gama de pessoas que são envolvidas, você tem geração de emprego, você tem pessoas que têm modos diferentes de pensar, né? Então você consegue unir até as gerações, né? As gerações mais tradicionais, que já estão no mercado há muito tempo, com pessoas que são mais novas, que têm uma cabeça mais tecnológica, e esse casamento eu acho que tem tudo para fazer com que a gente tenha um empreendedorismo cada vez mais forte e cada vez mais sustentável, né? Agora, você falou em economia, muitas vezes a pessoa tem uma resistência inicial a determinados gastos, no final das contas ela acaba tendo um resultado financeiro melhor. Vale a pena investir para depois ter esse retorno? Sem dúvida, né? Eu acho que isso relaciona muito ao que o Leandro falou sobre eficiência, né? Se você for ver o que é uma definição de startup, né? Então, né, segundo Steve Blank, um negócio que ele é monetizável, repetitível e escalável. Ou seja, né, até quando a gente pega o exemplo do Uber, ele é repetitivo porque ele pode acontecer aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em todos os lugares. E ele é escalável porque você tendo um aplicativo, você pode se inscrever. Então, a tecnologia, ela permite que você não tenha que aumentar a sua estrutura. Você consegue atender muito mais um público maior, uma gama maior de clientes com a mesma estrutura que foi criada uma vez. Então, por isso que a eficiência e o ganho... E você tem também pontos que são importantes, né? Você tem novos modelos de negócio que surgem, né, com base em ideias que são pautadas em inovação. Então, você tem hoje um conceito de moradia compartilhada, que é uma coisa que já tem fora do Brasil há muitos anos e que no Brasil chegou com tudo, né? Então as pessoas... E até o trabalho também, coworking também. Exato. Que as pessoas não tinham. Você tem os conceitos de co-living, de coworking. Hoje em dia existem até conceitos de co-kitchen, né? Você tem locais em que você pode construir cozinhas industriais para que essas cozinhas industriais possam ser utilizadas para delivery de comida. Então, ao invés de você pedir uma comida, enfim, uma refeição num restaurante que fica numa região muito afastada, esse restaurante pode ter uma base numa região onde tem uma maior gama de clientes e você não precisa ter os mesmos custos que você teria para você ter um restaurante lá naquela região específica. Então, são conceitos, são modelos de negócio que surgem, né? Como eu falei, de moradia compartilhada, o coworking que também já existe e já é uma realidade. A gente percebe que o coworking, ele facilitou a vida de muitas pessoas, né? Hoje a gente tem no Brasil quase 14 milhões de desempregados e é difícil você querer que uma pessoa que está desempregada tenha um custo para alocar um imóvel comercial para ela ter um escritório. Ela pode compartilhar escritório com outras pessoas que estão começando também. Começar a desenvolver uma atividade, né? Exato. Eu tenho algumas perguntas aqui para vocês, vocês acreditam que a democracia analógica irá caminhar para a democracia digital também nos condomínios? Qual a opinião de vocês sobre o voto via app nas assembleias de condomínios? A gente já tem visto algumas assembleias que têm votações via aplicativo, via esse modo online de você atuar, né? E o que a gente tem percebido, a gente tem recebido algumas demandas nesse sentido, de condomínios que pedem para que os seus regimentos sejam atualizados nesse sentido, né? Então, como você precisa formalizar e regulamentar
né, essas novas formas de atuação, é interessante que os condomínios, no caso, se atentem para atualizar estatutos, fazer assembleias para aprovar esse tipo de atuação, porque certamente facilita, né? Principalmente quando você tem ali um condomínio, onde você tem muitos investidores, as pessoas não moram necessariamente no imóvel e elas não podem estar ali. Não é porque eu não posso estar no local que eu não posso votar, né? O meu direito de propriedade, ele precisa ser exercido, ele precisa ser respeitado. E a tecnologia, ela facilita isso, né? Hoje na justiça, por exemplo, você não precisa mais ir até o fórum para protocolar uma petição. Você faz pela internet. O juiz, ele dá uma decisão, a decisão sai pela internet. Então, você faz transações eletrônicas, né, milionárias, empresas que fazem aquisições de uma das outras, tudo pela internet. Então, você tem ferramentas que propiciam isso. Então, acho que se já chegou em segmentos que são muito mais tradicionais, né, como bancos, como o próprio mercado imobiliário, entre você faz uma aquisição do imóvel, né, Rafa? Você compra o imóvel sem você assinar nada físico, você assina 100% digital, né? E para chegar no condomínio, eu creio que é muito simples. A Maria Angela Machado está perguntando se a construção de empreendimentos com uso de impressora 3D, como já temos na China, é um futuro breve ou distante no Brasil? Eu acho que assim, a gente tem isso na China, sendo muito aplicado, a gente já teve a oportunidade de estudar alguns cases aqui, né? É uma coisa que tem sido aplicada, mas eu acho que talvez demore um pouco mais, até por conta do produto, né, do modelo estar sendo desenvolvido ainda. A gente tem alguns modelos que estão mais próximos, né, coisas que já existem, como BIM, como realidade aumentada, o uso de drones. Agora, o uso de impressão 3D é uma coisa que eu imagino que seja por um pouco mais de tempo. Vai acontecer ainda, eu tenho certeza que isso vai acontecer, que a gente vai ter isso presente. Agora, no geral, o Brasil ainda tem um certo atraso tecnológico. A gente pensa, por exemplo, da indústria. O Brasil tem que chegar à indústria 4.0 e está com dificuldade de sobrevivência numa situação aí de fraqueza. Então, você tem um investimento inicial para você compensar e a própria pesquisa, né? O Brasil tem avançado bastante, mas para se igualar ainda tem um certo espaço, né? Mas o Brasil é um país muito resiliente, né? Por mais que a gente esteja atrasado em muitas questões e que a gente tenha muitos conflitos internos aqui com relação à política, com relação a conflitos da própria população, a gente consegue enxergar as nossas dificuldades e correr atrás. Eu acho que talvez a gente não vai estar tão avançado quanto a China, né? Que já está muito mais avançada, mas certamente a gente vai ter. E a gente já tem exemplos disso já. A gente já tem construções no Brasil feitas com impressão 3D. Ainda não é escalável, como a Rafaela falou, né, para o mercado de construção como um todo. Não é uma coisa que hoje a gente tem tecnologia e recursos, mas eu imagino que vai acontecer sim. Aproveitando Thay Carvalho, o que é o Movimente? Isso, chegamos. Que legal. Então, o Movimente, ele surgiu, né, aqui como uma iniciativa dos novos empreendedores de, no início, mapear as inovações. Então, nós começamos em 2017, entendendo o que havia de iniciativas, de startups para cada um dos setores imobiliários e falamos, e como trazer isso para casa, né? Como trazer isso para o Secov, como trazer isso para o nosso dia a dia. Então, em 2017, nós criamos um edital para que startups que tivessem negócios relacionados ao mercado imobiliário se inscrevessem para participar de um concurso, né? Que no meio das startups é muito comum para um momento de pitch battle, né? Pitch em inglês se chama arremesso. Então, é como você vender a sua ideia em um tempo curto. Então, a primeira edição aconteceu em junho de 2017, nós tivemos 75 startups inscritas e fizemos esse processo de selecionar 3 melhores e com o objetivo de trazer as empresas, né, o corporate do mercado imobiliário para assistir essas startups, verem quais elas faziam sentido para o seu negócio, para criar uma ponte, né, rodadas de negócios. Em 2018, nós tivemos a nossa segunda edição, então tivemos 126 startups inscritas, seguimos o mesmo modelo de edital, né, para as startups se inscreverem, e esse ano a gente tem uma novidade, a gente vai ter agora a parte final do Movimente no dia 14 de outubro.
Inclusive, a gente quer deixar o convite, todos serão muito bem-vindos para vir assistir essa final da batalha, né, de pitch, né, e a novidade é que, em vez de a gente fazer um edital aberto ao público, em 2017 não haviam espaços especializados de startups no mercado imobiliário, e hoje já existem hubs, né, que são coworkings, que abrigam essas startups, que fazem mentorias. Então, são startups que já estão em estágio mais evoluído, já estão em estágio de tração. Então, a gente convidou 14 hubs para serem perdão, 7 hubs para serem nossos parceiros. Desses 7 hubs, nós tivemos 14 startups que foram apresentadas. Cada hub apresentou 2 startups que mais se destacaram no último ano, para participar com a gente. Agora, em setembro, dessas 14, vai ter uma pré-banca para selecionar 10, e essas 10 vão se apresentar no dia 14. Agora, a pessoa começa a lidar com isso, ela tem que começar a lidar com o vocabulário, né? Exato. Vocês falaram várias palavras, eu acompanhei aí uma boa parte, porque eu estou acostumada a ouvir, mas as pessoas têm uma certa dificuldade, inclusive, para entrar, né, para escolher. E aqui o Márcio Oliveira está perguntando quais são as ferramentas e metodologias de inovação que vocês sugerem para o desenvolvimento de produtos imobiliários, o que vocês recomendam. Vocês poderiam citar algum case de sucesso de alguma empresa que usou tais ferramentas? A gente tem visto algumas ferramentas que têm sido aplicadas, né, com base em inovação. Acho que o primeiro ponto é você identificar qual dor que o mercado sente, né? Qual dificuldade que existe e que você não tem uma solução. Eu gosto de usar o exemplo da locação porque é uma coisa que era difícil antigamente você alugar um imóvel. Você tinha que agendar um horário e você não tinha foto e você não conseguia olhar o imóvel como um todo. E aí a gente teve empresas que vieram com soluções, né? Elas digitalizaram todo o processo de locação e elas fizeram com que você, por meio de um computador ou até de um smartphone, você consegue olhar o imóvel, você consegue agendar a vistoria, você consegue entender o que está acontecendo. A própria contratação ela é muito menos burocrática, então você, a partir de uma dor, a partir de um problema que a gente tinha em sociedade, você criou uma solução. Agora, como é que você chega até a esses instrumentos que estão disponíveis? Fala, olha, eu quero inovar na minha empresa. Aí como é que ela descobre o que tem de disponibilidade aí no mercado, focado mais na área imobiliária? Acho que um bom caminho são as startups, né? Hoje a gente tem alguns mapas que mostram as startups, o segmento onde elas atuam, o que elas fazem. Então, mas aí como é que chega a esses mapas? Acho que internet, você tem internet, você tem eventos, você tem até os próprios bancos grandes, muitos deles têm uma área de inovação dentro dele. O que a gente fala de hub, como a Rafaela falou, hub nada mais é do que um núcleo, né, de pessoas que atuam num segmento de inovação, né, e que eles buscam trazer solução, eles buscam trazer inovação. Então, se você procurar na internet inovação, mercado imobiliário, hub, que são palavras que são muito próximas, você vai encontrar essas ferramentas para você saber com quem que você pode se conectar, né, o que você pode fazer. E a gente percebe hoje que todo dia tem um evento de inovação pelo Brasil inteiro, né? A gente não pode nem falar só de São Paulo, pelo Brasil inteiro. Todo dia tem um evento de inovação no mercado imobiliário, no mercado financeiro, no mercado de saúde, etc. Então, assim, o acesso está muito mais fácil. Esses são eventos que já te colocam em contato também, né? Com muita coisa nova, né? Sem dúvida. Complementando o Leandro, né? Hoje a gente fala que existe um ecossistema de inovação, né? Então, existem também comunidades que são relacionadas, né? Então, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente tem uma comunidade que chama 011 Startup, que eles até abrigam um dia para as pessoas ir conhecerem, as pessoas novas se apresentarem, para estarem em contato, em comunicação. A gente tem a BS Startup, que é a Associação Brasileira de Startups, que são alguns hubs que você pode estar em contato. Você também tem mais ou menos um fim de semana por mês, aí você tem um evento que se chama Startup Weekend. Esse Startup Weekend é um evento que você aprende em 56 horas como você criar uma startup. É muito interessante porque, como eu estava comentando, ali você vai aprender um pouco da linguagem, um pouco da metodologia, de criar um produto mínimo viável.
Hoje existe essa forma, né, essa metodologia deles de testar, né, criar um produto mínimo, um protótipo e testar ele na rua, validar, pivotar, né, que são todas essas linguagens da startup. Então, eu acho que essa aproximação abre muito o modo de pensar e eu acho que acaba complementando. É que tem startups para várias áreas, né? Não necessariamente na área imobiliária, né? Então, você tem que identificar exatamente aquele nicho, né? Mas o legal é que todas as startups, elas partem de conceitos mundialmente conhecidos, né? Então, você precisa criar uma solução, um produto que ele tem que ter aderência de mercado, né? Ele Você tem parte que de uma boa ideia, né? Fala, uma boa ideia. A sua boa ideia, ela tem que ter aderência. A sua boa ideia, ela tem que ser testada, né? A sua ideia tem que ser acelerada, né? Então, assim, simplificando, você precisa fazer com que a sua ideia, né? O seu ideal de construção, de você ter ali uma empresa, que a startup nada mais é do que uma empresa, a sua empresa, ela vai deixar de ser criada só com suas ideias e ela vai ter conceitos já estudados, testados e que dão certo. Então, se você hoje quer ser empresário, se você quer ter uma empresa, o melhor caminho, de fato, é você criar uma startup. Porque criando uma startup, você vai estar em contato com pessoas, você vai ter um networking muito melhor, você vai fazer com que a sua ideia seja avaliada, né, por pessoas que vão querer amanhã comprar o seu produto, desenvolver o seu negócio. Então, esse mercado o ecossistema de inovação, ele está muito mais propício para o empreendedorismo. E como eu falei antes, né, a gente tem hoje quase 14 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Olha, então, que um fato muito... o Ronaldo está cobrando aí a resposta mais objetiva em relação ao mercado imobiliário que pode otimizar os trabalhos. A ferramenta que seria utilizada, alguns exemplos que vocês teriam. Você já teve a divulgação na locação para as pessoas poderem identificar o que tem de imóvel disponível. Agora, no gerenciamento, tem alguma outra coisa que chame a atenção? Então, nós fizemos um evento no Secov aqui chamado Open House. Nesse evento, foram apresentados 6 startups, especificamente para o mercado de locações, né? Então, acho que esse histórico existe aqui. E para falar quais foram as soluções apresentadas, então, nós tivemos uma solução de análise de crédito, que leva em conta a questão, o histórico do cartão de crédito, que é uma forma também de ter uma análise mais apurada, que a gente geralmente não é colocado nas imobiliárias. Nós tivemos também empresas que vieram para se apresentar como Tour Virtual, Tour 360, e também que contratam fotógrafos profissionais para você deixar o corretor só negociando, terceirizar esse serviço, voltando na questão da qualidade. Nós também tivemos empresas de startup que apresentam solução de automação de processo, ou seja, desde a pessoa conseguir agendar a visita online, ele disponibiliza esse serviço para você então agendar online, depois juntar os documentos online e até chegar na assinatura digital. Então todas essas ferramentas, existem startups que oferecem esses serviços. Então, hoje existe no mercado, o que a gente também convida o pessoal para no dia 14, em presente, que 10 startups vão estar apresentando soluções. Já vai conhecer na hora. Vai conhecer aqui na casa já. É uma oportunidade de estar lá, no intervalo, conversar com essa empresa. Olha, nossa, será que essa startup faz sentido para o meu negócio? A gente troca negócio, como que a gente pode trocar uma ideia, já é o objetivo, né? E tem a dúvida aqui ainda do Márcio, aliás, o Márcio está com várias dúvidas, dizendo que as dores do cliente variam de acordo com a localidade. A dor de um cliente da Grande São Paulo é diferente de um cliente de uma cidade de 200 mil habitantes em Minas Gerais. Minha dúvida é saber quais ferramentas que eu posso usar para identificar essas dores. Quando eu converso com as startups, eles têm soluções, mas nem sempre para as dores do local onde eu estou incorporando, ou seja, não tem aderência àquele mercado específico. Resumindo, quais as ferramentas utilizar para identificar essas dores do cliente, levando em consideração as especificidades da cultura, hábitos, geografia, demografia,
em cada região? Hoje o mercado imobiliário como um todo, ele se utiliza de algumas empresas e algumas startups, inclusive, que elas atuam com esse tipo de trabalho. Ela busca entender um problema, o que tem acontecido e que solução que pode ser ofertada. Então, são empresas que trabalham com dados, com pesquisa, né? No Brasil, a gente não tem essa cultura da pesquisa muito valorizada. É um mercado que ainda é pouco explorado porque ele tem, de certa forma, tem pouco reconhecimento, baixa remuneração, dependendo daquilo que é feito. Mas a pesquisa é uma ferramenta muito boa. A gente tem visto que muitas startups atuam com isso. Então a startup ela vai até você, ela vai entender qual é o seu negócio, como o seu mercado atua e o que você pode trazer de solução, né? De solução regional, de solução que se pode fazer adere. ajustes também, Exato, né? exato. Da do tamanho, inclusive, da empresa, né? Porque tem empresa que precisa de uma mega ferramenta que tenha um alcance muito maior e outra é um trabalho mais simples. Né? A gente fala muito de startup aqui, mas as grandes empresas hoje, né, as maiores empresas do Brasil e do mundo, elas têm uma startup, elas têm um setor de inovação dentro dela. Né? E não é porque a empresa já é uma empresa de capital aberto, uma empresa grande, que tem 50, 100 anos, que ela não precisa se preocupar. Muito pelo contrário. A gente percebe aqui no Secov que cada vez mais as empresas procuram o Secov para falar, olha, eu preciso que você me ajude. Minha empresa já está consolidada, eu já estou há muitos anos no mercado, mas o que tem acontecido? Né? E é importante as empresas se preocuparem com isso também, porque os mercados vão se transformando com o tempo. Né? A gente tem mercados que são tradicionais, que de repente eles mudam do nada. Então a gente tem exemplos muito clássicos, né? A gente que está muito tempo participando disso. Então você tinha há alguns anos, há 20 anos, 10 anos, um mercado de locação de fita VHS, que mudou para o mercado de DVDs, que hoje é um mercado completamente online. Então, será que a sua empresa... E vai inovando mais, vão surgindo outras empresas. Não, né? Será que a sua empresa, hoje, ela já não, de certa forma, já não tem um concorrente que ele atua e traz um serviço mais rápido, mais ágil? Né? Você pode acabar ficando obsoleto. Exato. Então, por isso que é importante, respondendo a pergunta do nosso amigo, você tem empresas que fazem trabalhos de pesquisa de mercado e que trazem ali uma fotografia mais real daquilo que você precisa fazer. De fato, um modelo de negócio que funciona em São Paulo talvez não funcione em Minas, e o que funciona em Minas não funciona na Bahia. Mas você precisa se utilizar de ferramentas e de grupos, né, de pessoas que trabalham nisso. Né? Então, isso é uma coisa que todo mundo hoje utiliza. Se você for criar uma startup, você vai passar por um processo, né, por uma etapa em que vão avaliar, falar, olha, isso não funciona aqui. Faz em outra cidade, faz em outro país até. Né? Então, até porque você tem questões de legislação, você tem questões de comportamento do público, então tem várias questões que são observadas, mas respondendo a pergunta de forma objetiva, eu sugiro que você procure empresas que fazem esse trabalho de pesquisa e que vão te dar uma resposta mais assertiva sobre o que você quer fazer na região onde você quer fazer. É porque você tem mudança de área. Por exemplo, não para comprar ou alugar, mas, por exemplo, se você vai para um hotel em determinada região, você começa a pesquisar, você vai muito pelas fotos, pelas informações que você tem no site, pelo acesso, você faz a reserva toda com o aplicativo, você às vezes não precisa ter o contato com a pessoa. Né? Inclusive, você pode checar as críticas e avaliações, né? Você vai pesquisando, olha, o hotel é mentira, é verdade, foi bem atendido ou não, então você tem tudo através da rede, é muito mais rápido, né? Sim, hoje em dia é difícil você ter um serviço, um produto que ele não está online, que ele não tem, ele não está Quem não está digital. online pode perder espaço. Exato, né? Infelizmente. E acontece, né? Assim, às vezes a pessoa não percebe que tem um movimento sendo criado, né? E ela acaba perdendo a... Mas o importante todos esses serviços, startups, soluções, elas basicamente existem para trazer soluções para a vida humana, né? A gente não cria uma startup para trazer uma solução para uma necessidade que ainda não existe. Né? Existem startups que pensam à frente, né? E que às vezes até apostam em metodologias que talvez hoje a gente ainda não esteja preparado para isso, mas tudo que é feito com base numa necessidade. Né? Então a gente tinha um problema
grande, nas grandes capitais, com relação à mobilidade urbana. Então você começou a ter veículos compartilhados, você começou a ter outras formas de veículos, né? Como Entrou bicicletas, Uber depois. patinetes. E patinete estourou no mundo inteiro. De repente estava todo mundo no risco, o problema de segurança. Não, e foi que aconteceu. Legislação, porque pegou todo mundo de surpresa, Não, né? você nunca imaginou que você teria um problema no Brasil de que você teria trânsito de patinetes, trânsito de, era de brinquedo bicicletas. antes Era um brinquedo, hoje é um meio de transporte. E é um meio de transporte que ele atinge todas as camadas sociais. Não é só a pessoa mais simples ou a pessoa que tem uma condição melhor, né? Se eu entender que para mim é melhor utilizar essa ferramenta, eu vou utilizar. Se tiver acessível para mim, eu vou utilizar. E todo mundo pode ter acesso, né? Então, isso acontece de uma hora para outra, de fato, né? É que para a gente, né, para o consumidor final, para a pessoa que usa o serviço, de repente ela tem à disposição. Mas, na verdade, você tem todo um trabalho prévio que é feito, né? Das empresas de pesquisa, que elas entendem que é necessário ter uma nova plataforma de transporte, do empreendedor que quer investir naquilo, ele vai pensar em como que ele vai implementar, quais vão ser as questões de regulamentação, como você falou, e aí quando chega para o público, né, fala, nossa, acabou de chegar. Não, mas isso aí já está há anos sendo trabalhado. Já foi testado, né? já deu foi errado testado. no caminho, deu Exato. certo. Né? E são coisas que acontecem o tempo inteiro, né? Então, talvez hoje existam soluções que estão sendo criadas agora, que daqui 5 anos que a gente vai começar a usufruir disso, entende? E as soluções existem mudanças muito rápidas, né? Então, por isso que a startup fala de criar o produto mínimo, o protótipo. Então, né, por isso que tem essa frase de errar rápido, né, e mudar. Então, tá em contato com essas empresas, tá participando de eventos, né, o que a gente sugere como tá transformando o mindset, a forma de ver. Então, como o Leandro falou, assim, hoje grandes empresas ou colocam a startup dentro da empresa delas, ou criam esses hubs, então, ou quando você não pode tá dentro, é muito importante você estar indo procurar esses movimentos. Olha, e o Ronaldo pedindo umas coisas aqui, eu acho que para a gente encerrar, se responder as perguntas dele, que ele está querendo saber se existe nessas necessidades. Precisamos de laudo de vistoria em tempo real, que inquilino e proprietário possam acompanhar. Precisamos de assinatura digital das partes, otimização para os contratos e acabar com o uso do papel. Matrícula do imóvel ser retirada via internet. O Secov deveria lutar por isso. Precisamos de agilidade, menos burocracia e deslocamento. Se já existir alguma dessas, por favor, me informe. A gente já tem questões que envolvem realização de laudo de vistoria e de assinatura de contrato de maneira online, né? Você não precisa mais ir até a imobiliária para você assinar um contrato. A Rafaela entende mais do que isso, porque é o mercado onde ela atua, mas você já tem tecnologias e empresas que fazem isso. Você já tem ferramentas online para você obter matrícula de imóveis, e aí são coisas que a gente ainda enfrenta certa resistência, porque, como a gente falou, nem tudo que a gente tem à disposição de tecnologia tem regulamentação que viabilize. Mas eu acho que é uma questão de procurar ir atrás, mas existem sim, né? Obviamente, o Secov, ele capitaneia essas ideias todas e tem aqui essas startups e essas empresas que trazem essas soluções, né? E o Secov é um bom lugar para a pessoa entender e buscar ali esse tipo de dúvida, né? Assim, ela vai poder encontrar aqui quais são as ferramentas que ela precisa para desenvolver de maneira mais ágil o negócio dela. Perfeito, Rafaela, para a gente encerrar, falar do evento, né, para chamar as pessoas para participarem. Então, o convite, como eu falei, né, é aberto a todos para o dia 14 de outubro, vai ser aqui na própria sede do Secov, então vai ser essa fase final, que vão ser 10 startups se apresentando em um tempo curto, fazendo o pitch delas, e nós vamos trazer também uma banca estrelada de pessoas do setor imobiliário, do setor de aceleradoras, de startups, e vamos ter uma seleção das 3 melhores. Então, convido a todos e também ficamos à disposição, nós todos do grupo dos novos empreendedores, para esclarecer qualquer dúvida, e todos são muito bem-vindos. E para ajudar
busca também. Exato, exato. A gente vai estar aqui para ajudar e para trazer aí essas startups para que elas possam se apresentar. São pessoas que trabalham com produtos que são muito interessantes, que têm ideias muito bacanas e que certamente elas estão aqui para ser ouvidas, né? A gente vai dar o espaço para que elas possam apresentar o que elas estão planejando, aquilo que elas têm de produto para ser oferecido e quem sabe, né, alguma dessas startups amanhã vai ser uma grande empresa que vai ser aquela empresa que vai gerar serviço, vai gerar produto para todos nós, né? A gente tem que acreditar, a gente aposta muito nisso, né? Como eu falei, o Brasil é um país muito resiliente, a gente acredita e a gente consegue se reinventar o tempo inteiro, mesmo diante dos problemas que a gente tem. E o nosso evento, o Movimento, agora do dia 14/10, é uma prova disso, né? A gente vai fazer com que as coisas aconteçam. Perfeito. Eu conversei aqui com os advogados o Leandro Mello e a Rafaela Zampieri Boff, que são especialistas em direito imobiliário. Falei teu nome certo? Sobrenome? Nós falamos sobre a inovação no mercado imobiliário, os novos empreendedores, o movimento. Depois o programa fica disponível no canal do Secov SP no YouTube e também no Facebook. Quem quiser conferir na íntegra, pegar todos os detalhes do que falamos, acompanhar a linguagem também, não é? Muito obrigada a vocês. E obrigada a vocês que estiveram com a gente até agora. Um ótimo dia.